Por que falar de Paulo Freire? Aliás, por que ele é tão atacado? Salve companheira, salve companheiro. O tema de hoje é o método, é a compreensão pedagógica de Paulo Freire a partir do livro Pedagogia do Oprimido. Vou trazer aqui os elementos para a gente entender como isso se relaciona com a sociedade atual. Eu vou passar primeiro pelo que ele compreende. No primeiro bloco eu vou falar da educação bancária, no segundo bloco eu vou falar da educação problematizadora, que é a alternativa que ele propõe à educação bancária, e o que isso tem a ver com a luta política de hoje, o que isso tem a ver com esse bando de bolsonaristas aí despencando para tudo que é lado, o que isso tem a ver com a sociedade que a gente quer construir. Eu garanto para vocês que isso é um elemento importante hoje para a gente entender a realidade, inclusive, por que nós chegamos a esse ponto de desumanização, de desimportância da vida humana, que tem se apresentado a cada dia. Isso tem a ver com o tipo de ser humano que a gente constrói, que a gente consolida dentro da sociedade. Então, vamos pro vídeo. Então, o que é a educação bancária para Paulo Freire? É um instrumento de dominação. A educação bancária pressupõe isso, gente. Ela tem que criar seres humanos dóceis, ela tem que construir seres humanos que não pensem, que se adaptem, que aceitem. E vejam, a educação bancária constrói toda uma forma, a partir de pressupostos para se estabelecer e construir e moldar pessoas que te levam a ser uma pessoa passiva. Vamos aos pressupostos da educação bancária, que ela tem uma tônica, tá? Que é narrativa. Ela é dissertativa, ela simplesmente explica, ela só vai despejando conteúdos, ela não é dialética, ela não não existe o contraditório. Inclusive, um dos pressupostos que tem na educação bancária é a contradição, é o distanciamento entre o educador e o educando. O educador é o sujeito do processo, enquanto que o educado é o objeto. O educador é ele que sabe, ele parte de um pressuposto, porque isso tem um desdobramento, inclusive, na concepção de conhecimento, porque ele entende que o educador sabe tudo e o educando não sabe nada. Ele é ignorante. Então eu tenho que levar o conhecimento àquela pessoa que não sabe nada, aquela pessoa que precisa do meu conhecimento, porque ela é uma vasilha, um espaço vazio, não tem nada ali de aproveitável, só eu que posso levar. Essa relação que estabelece essa contradição, porque não há unidade, assim, há contradição, há choque, porque não há unidade na construção do conhecimento. Veja, na verdade existe um conhecimento que é entregue. Inclusive esse é um outro elemento importante, que se entende o conhecimento como uma doação. Eu tenho conhecimento e eu te dou ele de presente. Você fica aí, paradinho, passivo, e aceite o conhecimento que eu lhe dou. O educando não tem papel nenhum no processo educativo. Ele é um simples objeto nesse processo. Então veja, nós temos essa contradição entre educador e educando, que um que tudo sabe, o outro que não sabe nada, um que é vazio, que é ignorante e que tem que, enquanto o educador é o doador do conhecimento, né? O conhecimento é uma doação. As consequências para isso são devastadoras para o educando, porque ele é um ser passivo, ele fica esperando, ele é um objeto daquilo, de um processo que tem a ver com a sua vida, porque, gente, é uma das coisas mais importantes em qualquer sociedade, é o processo educativo das pessoas da sociedade. Então, quando tu constrói uma educação passiva, uma educação bancária, nas palavras do Paulo Freire, que simplesmente constrói pessoas que não têm capacidade de pensar, porque se tu é um objeto, tu não aprende a pensar. Se é uma doação ao conhecimento, veja, é um presente de um ser superior para outro. Então tu constrói uma pessoa que se molda durante anos e anos e anos a entender que ele simplesmente recebe o presente de alguém que sabe mais que ele. Isso é devastador na constituição do ser humano, porque o ser humano não se entende enquanto processo, enquanto parte do processo, enquanto construtor do seu processo de autoconstrução, entende? Que é complicado para o tipo de sociedade que você quer. Por isso que o Paulo Freire diz que a educação bancária é um instrumento de dominação, porque
tu adapta a pessoa àquilo que existe hoje. Tu não constrói pessoas capazes de construir algo novo, de questionar. Não existe questionamento na educação bancária, porque só um sabe. E, seja, enquanto o outro não sabe nada, como é que ele vai questionar? Como é que ele vai ser sujeito se ele não sabe? Ele é um objeto, ele tem que só ouvir, ouvir, ouvir e repetir, e repetir, e repetir. Esse processo constrói papagaios de pirata. Darcy Ribeiro dizia isso, né? Que a crise na educação não é uma crise, é um projeto. E esse projeto foi vencedor. Basta olhar, a maioria das pessoas não tem uma capacidade crítica quando sai da escola. O processo educacional, ele reproduz pessoas limitadas. E esse tipo de educação tem que ser questionado. E o Paulo Freire fez isso. E agora nós vamos entender por que ele é tão odiado. Ele não só desnudou, não só mostrou o que é a educação bancária, mas ele também criou uma alternativa para a educação bancária. E essa alternativa é o que nós vamos enfrentar no próximo bloco. Como contraponto à educação bancária, Paulo Freire constrói, defende a educação problematizadora, que é intrinsecamente dialógica. E ela se estabelece, ela se constrói como prática libertadora. E ela tem pressupostos completamente contrários, completamente diferentes do que da educação bancária. Porque, vejam, ela rompe com a contradição entre educador e educando. Na verdade, o educador também é educando. O educando também é educador. Então, assim, é uma construção coletiva do conhecimento. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se tu gostas da maneira como eu conduzo aqui o debate político, como é que eu faço a formação política, eu criei uma newsletter, um informativo semanal. Toda semana tu vai receber, sábado às 9 da manhã, hoje saiu a primeira, tá? Tu vai receber com uma síntese do que mais importante aconteceu na política no Brasil. A ideia é, a partir de uma perspectiva de esquerda, tratar dos fatos mais importantes, que eu não consigo tratar de todos os fatos aqui no vídeo da semana, então a ideia é ampliar ali, eu separo matérias, é uma curadoria de conteúdo político. Eu vou fazer assim matérias mais curtas para tu te informar, se tu quiser ler mais vai ter um link para tu aprofundar, senão tu já fica sabendo o que está acontecendo, uma síntese, o que representa, e isso já te qualifica para conhecer saber o que está acontecendo. E a ideia é, essa semana tem desde uma matéria sobre a ampliação da licença paternidade, o que representa isso, e na discussão da questão familiar e o papel da mulher e do homem na questão da família, para acabar um pouco com essa responsabilidade exclusiva da mulher com relação a só ela é mãe, né, essa maternidade. Então, assim, a gente vai trazendo, tem dicas culturais também, tem uma música do Arnaldo Antunes que eu indico, tem o link, eu falo sobre a COP30, eu organizo matérias importantes, né? Não são matérias minhas, nem todas são, tem artigos meus, mas tem outras coisas organizadas. Mas a ideia, em síntese, é te manter informado numa perspectiva de esquerda. Tu vai receber no teu e-mail, tranquilo, todo sábado às 9 da manhã, tu vai receber a newsletter Fora do Radar, na descrição do vídeo. Vai lá, põe o teu e-mail que tu vai receber toda semana um informativo de esquerda para te manter atualizado. Vamos voltar para o conteúdo. Paulo Freire rompe com a contradição entre educador e educando. Tem uma frase que ela é profunda, que ela diz assim: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os seres humanos se educam mediatizados pela realidade. Vejam, não existe um objeto, existem sujeitos. Então ninguém educa ninguém, não existe aquele que sabe e aquele que é ignorante, não existe aquele que é o iluminado que se educa sozinho, e na verdade é no bojo da sociedade que o conhecimento é construído, que os seres humanos se constroem coletivamente. Vejam, o pressuposto é completamente diferente, é uma visão crítica, é uma visão dialógica, onde o diálogo se estabelece entre iguais, com visões diferentes, mas que não existe um dono do saber. A educação deixa de ser um ato de depósito, a educação deixa de ter alguém que detém e despeja no outro que nada sabe, onde uma vasilha vazia. Não existe essa separação, não existe essa contradição, existe unidade. É um processo dialético completamente diferente. Outro elemento importante da educação problematizadora é aquela parte da realidade. Não é uma mera narração, é a partir da realidade onde a pessoa se encontra e se ela se reconhece e se entende que se chega a um conhecimento
mais profundo, aonde a pessoa sai de um outro nível de conhecimento a partir da sua realidade. Ao contrário da educação bancária, que busca decorar, que busca narrar, simplesmente é aquela coisa de repetição, a educação problematizadora, ela parte da realidade objetiva das pessoas. É esse complexo do que é a realidade de cada um, as contradições a partir dali, que busca compreender. Vejam, tu constrói um outro tipo de pessoa, não aquele que quer decorar. A educação problematizadora coloca o existir como um problema, como um desafio, porque se é a partir da realidade que tu tem que se encontrar e conhecer e se reconhecer, os problemas da realidade passam a fazer parte do teu cotidiano, do teu pensar. Isso faz com que tu tenha uma capacidade de pensamento crítico para buscar e construir alternativas para a realidade que tu enfrenta. É diferente da educação bancária, que é para se enquadrar, para se encaixar no sistema, para ser aceito pelo sistema. Não, é uma educação que te faz, que te torna apto a enfrentar os problemas que existem na realidade brasileira. Tu não é uma pessoa passiva, tu tem capacidade crítica de olhar, reconhecer e lidar com os problemas. Tu é um sujeito do teu conhecimento e um sujeito da história, que a partir da realidade tu lida com ela e tu pode sim construir e enfrentar os problemas que existem na sociedade. E o elemento central, gente, de todo o pensamento de Paulo Freire é da questão da humanização. O educador e educando não tem que existir uma contradição. Os dois se constroem e se humanizam. Esse é o elemento central de construir um ser humano melhor, de construir um ser humano capaz, com capacidade de entendimento, de discernimento, de construção e avaliação da sua própria realidade, mas também preocupado com o outro, não vê o outro como um objeto. Ele se constrói se entendendo dentro de uma realidade onde todos são iguais. Vejam, não há uma hierarquia entre o que sabe e o que não sabe, o que detém o conhecimento e o que é um ignorante. Essa humanização num processo educacional é o que nos torna livres dos preconceitos. A gente construir um ser humano que se entende desde o início como um igual faz com que ele diminua, com que ele afaste esses estigmas, esses preconceitos que a sociedade geralmente constrói. E o que isso tem a ver com a formação política, né? Tudo, né, gente? No próximo bloco nós vamos fazer um fechamento relacionando o pensamento do Paulo Freire com a importância do pensamento do Paulo Freire com a realidade brasileira atual e a importância da formação política para a construção de pessoas melhores, mais qualificadas para resolver os problemas da sociedade brasileira. Vamos para o próximo bloco. Vejam, entendido então o que é a educação bancária e qual é a forma de romper, né, na concepção do Paulo Freire, nós temos que colocar isso com a nossa realidade. Gente, não é à toa que uma concepção que o conservadorismo está tão em alta, não é à toa que setores como esse bolsonarismo, como esses setores intolerantes, como essa coisa tão vazia está em alta. E aí que eu disse lá que eu lembrei do Darcy Ribeiro, que disse que a crise da educação é um projeto, e disse que eles venceram. Eles venceram porque é isso, existem gerações formadas de uma forma passiva, existem gerações formadas de pessoas que só esperam, que entendem que o conhecimento é uma doação e que eles têm que receber, que eles não têm que construir a sua história. E aí, para isso, tu precisa ter o cara que te dá o conhecimento, para depois e vejam essa lógica de hoje tu é um educando e depois tu ser um educador, ou seja, tu é um oprimido e tu ser um opressor. Gente, isso tem a ver com a nossa construção da sociedade que a gente quer. Isso tem a ver com o canal, a questão política, que tem aqui sim um espaço para isso, né? Aqui, se tu quer um espaço da esquerda, com uma visão de discussão, debate profundo na formação política, é aqui. E isso, a concepção do Paulo Freire tem tudo a ver. Por isso que eu trouxe isso para o canal, para ficar claro a identidade, a relação com a pedagogia do Paulo Freire. Nós temos lado e precisamos sim ter consciência que é através de uma educação transformadora, mas isso também tem que estar dentro dos partidos. Nós temos que educar quadros dentro dos partidos políticos que tenham essa lógica de superação, que não vá se encastelar por ser um dirigente encastelado num canto ou dentro de um gabinete com um parlamentar. Não, nós precisamos ter uma concepção realmente de construção de uma sociedade mais avançada. E a concepção Paulo Freire é um passo fundamental para isso. E o canal A Questão Política se soma nesse processo de conscientização, de formação política. Esse é o objetivo principal aqui do canal, a partir, sim, incorporando a concepção
de Paulo Freire aos nossos processos pedagógicos, onde trago aqui vídeos de formação política, de análise de conjuntura. Tenho a minha contribuição também com a análise de conjuntura como um método de como analisar. Tem um vídeo aqui muito bacana sobre isso, já está em mais de 1000 visualizações. Então vamos continuar nesse processo, se some esse processo de formação política para transformar a realidade.